Salve Maria Santíssima, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Maria, Rainha da Paz. E hoje vamos para um vídeo muito especial. Quem conhece o Padre Marcelo Rossi, né? Quem não conhece esse fenômeno, esse sacerdote santo, um homem de Deus, que sempre procurou e procura ainda levar o povo para Jesus e para Nossa Senhora. Quem acompanha o Padre Marcelo, meus amados, há muito tempo, quem acompanha há pouco tempo, né, ou quem o acompanha desde o começo da tua trajetória, como eu acompanho, né, muitos vão lembrar de um fato ocorrido em 2001, porém muitos também não vão lembrar, que foi quando o Padre Marcelo Rossi foi demitido de uma rádio que apresentava uma programação católica por defender a sã doutrina católica apostólica romana, ou seja, Padre Marcelo Rossi foi demitido de uma rádio que tinha na sua grade, né, uma vasta programação católica, porque ele defendeu a verdade da tua igreja. Pode parecer estranho, né? Muitos acompanharam esse fato, muitos acabaram também não sabendo. Então vamos agora trazer à tona aqui para relembrar o que aconteceu e como o Padre Marcelo Rossi defendeu bravamente a sua fé. A função de todo sacerdote, meus amados, é ser embaixador de Cristo. É defender aquilo que é de Jesus. E não ser um traidor de Jesus, como muitos infelizmente vêm sendo. A função do sacerdote é levar o povo para o céu, é levar o povo para uma conversão. É levar o seu povo, é conduzir o seu povo a buscar a salvação eterna, defendendo para isso valores e princípios da sua sã doutrina, a doutrina deixada por Jesus na tua igreja, na igreja que ele mesmo fundou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o Padre Marcelo Rossi. Como eu falei, né, todo mundo conhece, ou ao menos já escutou falar sobre o padre. Ele é um sacerdote católico apostólico romano, carismático, né? Impulsionou aí a evangelização de jovens no Brasil e no mundo. Ele foi um braço direito da renovação carismática católica. Vários jovens vieram para a igreja através do estilo do Padre Marcelo, que trouxe a palavra de Deus de um modo diferente. Desde 94, queridos, quando ele foi ordenado, o Padre Marcelo, como eu falei, ele trouxe para a Igreja Católica um meio inovador de evangelização, sendo um propulsor, né, da RCC, apoiado também por comunidades que, em seu carisma, também tinham base na renovação carismática, como Canção Nova, Comunidade Kairos, Comunidade Recado. Formou-se um grande time, com certeza, né? E o Padre Marcelo estava no meio deles. O Padre Marcelo foi responsável por evangelizar crianças, jovens, adultos, de uma forma que até então era pouco conhecida. O Padre Marcelo gravou já diversos CDs, DVDs, participou de filmes, fez centenas de participações em programas de televisão, tudo com o intuito de evangelizar e levar a palavra de Deus. Suas missas sempre atraíram milhões de pessoas que buscavam ali um doce encontro com Jesus e com a sua Mãe Santíssima. O Padre Marcelo também teve, amado, seu primeiro programa de rádio na rede Paulo Sat. Quem for aqui de São Paulo ou de outros estados vai lembrar com certeza. A rede Paulo Sates pertencia, né, e era mantida pela histórica e extinta Rádio América, né, na antiga sede da rua Dr. Pinto Ferraz, aqui em São Paulo, no bairro de Vila Mariana. E desde 2006, a Rádio América, né, que acabou falindo, foi assumida pela Canção Nova. Em São Paulo, a rádio funcionava nos 1410 kHz da AM. Participava dessa programação da Paulo Sat, né, Frei Jorge da Paz, Padre Zezinho, Dom Fernando Antônio Figueiredo, Frei Felipe Alves, né, Irmã Clotilde, diversos sacerdotes, além de uma vasta programação católica musical também. A rede Paulo Sat pertencia, né, à Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. Entrava no ar na Rádio América após a Voz do Brasil, né, com uma vasta programação religiosa, das 20 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Tinha o Santo Terço, oração pelos enfermos, enfim. E foi ali, meus amados, onde o Padre Marcelo Rossi ganhou o seu primeiro programa, em 1998. Chamava-se Momento de Fé com Padre Marcelo Rossi e ia ao ar às 9 horas da noite, juntamente com Altieres Barbiero, né, que ajudava o padre nesse programa. Esse programa era o pico de audiência da Rádio América, né, e era um braço direito do serviço de evangelização do Padre Marcelo. Era um programa muito importante porque ali ele rezava com os ouvintes, no final abençoava a água, sal, as velas, né? E as suas missas de quinta-feira, das 20 horas da noite, e aos domingos, às 9 horas da manhã, também eram transmitidas ao vivo pela Rádio América. Assim foi, amados, por pelo menos 3 anos.
Porém, em 2001 foi quando tudo aconteceu. Agora é que entra o assunto desse vídeo. Infelizmente, em 2001, o joio começou a crescer junto com o trigo, né, e algumas articulações seculares invadiam a programação da rede Paulo Sati. O padre Marcelo participava do programa geralmente pelo telefone, né, e sempre ao vivo. Ou ele ficava no estúdio, ou ele ficava por telefone, interagindo com o Altieres, né, um conceituado radialista, e conduzia as orações ao vivo junto com os fiéis. Porém, em um certo dia, em 2001, o padre Marcelo já estava ao telefone, aguardando o começo do seu programa para entrar ao vivo. Naquele momento, passa uma propaganda do Ministério da Saúde incentivando o uso da camisinha. Isso enfureceu o padre Marcelo Rossi. Isso eu não admito, disse ele, desligando irritadíssimo o telefone e deixando o programa fora do ar. O antigo funcionário da Rádio América revelou que, há muito tempo, o padre Marcelo Rossi andava irritado pelo conteúdo das propagandas. No dia seguinte, era uma quarta-feira, o programa foi ao ar em clima tenso. Nos corredores, os funcionários já sabiam que o padre seria demitido. Somente Marcelo Rossi não sabia. Depois de receber o triste comunicado de demissão, padre Marcelo despediu-se dos ouvintes ao vivo, dizendo: por discordâncias com a direção da rádio, as portas foram fechadas para mim. Faço o programa por ser mais uma forma de atingir o meu objetivo de evangelizar, afirmou ele aos ouvintes. Esse funcionário ainda completou dizendo: se o Papa diz que católico não deve usar camisinha, como os bispos podem demitir um padre que está cumprindo o mandamento do Vaticano? O horário do padre Marcelo Rossi na rádio foi ocupado, em seguida, pelo padre Adelair Cuerva, por um bom tempo, mas a audiência da rádio caiu bastante. Porém, agora fica uma pergunta para nós. Será que a Rádio América ela fez certo em demitir padre Marcelo Rossi por conta disso? Padre Marcelo Rossi não concordou com a propaganda de anticoncepcional e de métodos contraceptivos na programação da Rede Paulo Sati, e principalmente em segundos antes da entrada do seu programa no ar. Vamos lembrar que nem só da programação religiosa vivia a Rádio América. Durante o dia havia uma programação vasta secular, com músicas selecionadas, né, e vários nomes de destaque, né, no mundo da rádio passaram por ali, como por exemplo a falecida radialista Gleides Xavier. Em relação ao uso da camisinha, vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo nos diz que, ao salvaguardar os aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro, e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Está no Catecismo Amarelo, no número 2369. Por isso mesmo, os métodos anticoncepcionais são completamente ilícitos, pois é contra o maior dom da pessoa, a vida. Padre Marcelo Rossi brigou pela verdadeira doutrina da fé católica, que infelizmente não é mais pregada pelos nossos sacerdotes. Quantos padres têm defendido os métodos contraceptivos, sendo que caracterizam um pecado mortal? Para isso, nós temos o método de ovulação bilíngues, deixado pela Evelyn Bilíngues. Quem não conhece o método, procure aqui no YouTube. Tem vários vídeos explicando, é o método mais saudável, é o método menos incômodo, é o método santo para os casais planejarem a sua gestação. É o método que une o casal, que faz com que se apaixonem cada vez mais. Métodos contraceptivos, como por exemplo anticoncepcionais, podem resultar em doenças graves como câncer, dentre outros. Meus amados, é um tema muito sério esse. Porém, a Igreja Católica tem urgentemente que retomá-lo para os fiéis, para não deixar que os casais caiam em pecado mortal. O padre Marcelo Rossi defendeu a sua fé e pagou caro por isso. É isso que acontece, amados, com quem é santo, com quem de fato ama a Jesus de forma verdadeira. Quem ama o seu santo evangelho, quem dá vida pelo santo evangelho, por Jesus Cristo, por amor a esse homem, sofre as consequências. Mas quem sofre as consequências por ser santo, por amar a Jesus Cristo, por querer a salvação das almas, por lutar pelas almas, pelo resgate das pessoas, não fica triste não. A pessoa, quando é perseguida, ela fica alegre. Lembra? Paulo na prisão, junto com Pedro, com João, ficavam alegres quando eram açoitados dentro das prisões. Por quê? Porque estavam sofrendo as consequências, né? No caso, seriam as perseguições e também torturas, por amor a Jesus, por evangelizar, por levar a boa nova do reino, assim como Jesus pediu antes da sua ascensão aos céus. Então, quem é perseguido, quem sofre por amor a Jesus Cristo, como aconteceu com o padre Marcelo Rossi, foi demitido de uma rádio, foi humilhado, ele sentiu-se totalmente realizado.
Porque as consequências virão, amados. Leia a história dos santos. O que os santos sofriam por levarem de forma tão verdadeira e tão amorosa a Jesus. E levar Cristo para os povos também é se opor a tudo aquilo que destrói as famílias, que destrói também a nossa santidade. Lutar contra o pecado, contra os falsos valores. Por exemplo, o padre Marcelo, ele se incomodou com o quê? Com a veiculação de um programa de preservativo na programação de uma rádio católica. Não tem cabimento, amados. A Igreja Católica ela não aprova o uso de nenhum tipo de contraceptivo. E nisso vem uma propaganda falando de camisinha. O padre Marcelo, santo, na santidade, opôs-se àquilo, ficou alterado, não concordou e não fez o programa. Dia seguinte, demissão. Agora você abrir a sua Bíblia, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, Nossa Senhora vai dizer nas bem-aventuranças, felizes, felizes. Ele fala, felizes vós, quando forem perseguidos ou caluniados por causa de mim ou do meu Evangelho. Ficai alegres, porque será grande para vós a recompensa nos céus, que já começa aqui. Começa a satisfação de você ter agradado ao coração de Jesus, também ao coração de Maria. Então, quando você for perseguido, porque você levou a santidade, você exortou com amor, você pregou aquilo que era verdadeiro, você quis tirar alguém das trevas do pecado e sofreu as consequências por isso, foi expulso da igreja, foi caluniado pela família, até apanhou. Alegre-se, porque ele viu tudo. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, tá? Primeiramente, queria falar breve com vocês sobre a Rádio América. Aqui, ó. Essa aqui é a imagem da Nossa Senhora Rainha da Paz do Medjugorje. Né? Tem uma luz pegando aqui, não dá para enxergar muito bem. E aqui é a imagem da Sagrada Face de Jesus Cristo. Ambos os quadros me foram entregues pelo Frei Jorge da Paz. Ele me presenteou com esse quadro aqui, da Rainha da Paz, em 2018, quando nós fizemos uma entrevista com ele. Quando todo mundo pensava que ele tinha falecido, nós fomos lá, na casa dele, pertinho daqui, ele morava pertinho aqui onde nós moramos, e fizemos uma entrevista. O povo ficou surpreso. É o Frei Jorge da Rede Vida, é o Frei Jorge da Rádio América, um homem santo, né? Tanto que foi na Rádio América que eu conheci o Frei Jorge, tá, queridos? Ele tinha um programa que ia ao ar diariamente, segunda a sábado, das 10 até as 10h15 da noite, 10, 10h20. E no final ele cantava aquele exorcismo dele, que ele recebeu de Maria lá em Medjugorje. Naquela ocasião, eu não sabia quem era Frei Jorge da Paz, só ouvia a voz dele pela rádio. E já identifiquei ali um homem muito santo. Que paz que aquele programa trazia, a voz dele, quando ele cantava com poder aquele exorcismo, curando, libertando em nome de Jesus Cristo. E 20 anos depois eu estava na casa dele e atestei santidade plena de um homem que certamente agora está na glória, rogando por nós. Ele também tinha lá o seu programa. E a Rádio América, amados, sabe quando que ela foi fundada? Na década de 30, em 31, na região central aqui de São Paulo. Quem for aqui de São Paulo conhecer a Bela Vista foi lá. Né? Somente em 45, até então, a rádio chamava-se Rádio Cosmos. É a partir de 45 que ela passou a se chamar Rádio América, e aí permaneceu com esse nome durante décadas, né? E sempre com uma programação agradável, uma programação leve, uma programação bem familiar, né? Você podia ouvir a Rádio América com tranquilidade, que lá não tinha nenhuma programação agressiva, nenhuma música que falava palavrão, nenhuma canção que exaltava assim a sexualidade, sabe? Eram músicas selecionadas para a família, crianças, jovens, adultos, idosos, todos. Na década de 90, por exemplo, nossa, quantas bandas que a Rádio América não ajudou a chegar ao público. E assim, durante o dia tinha a sua programação normal. E nos intervalos comerciais vinha o saudoso Altieres Barbiero, que nos deixou em 2022, um amigo meu. Ele vinha com o programa Palavras de Cristo ao Povo de Deus, trazia o Evangelho do dia, a programação do dia todo. Agora fala se essa rádio não tinha também um vínculo católico muito bom. A paz que nós sentíamos ao ouvir a Rádio América era muito boa. E pela noite, após a Voz do Brasil, entrava a programação religiosa, né, com a oração pelos enfermos, oração do Santo Rosário, do Terço, perdão. Depois tinha o programa do Padre Marcelo, que foi até 2001, como nós pudemos perceber. Tinha também o programa do Dom Fernando Figueiredo, que foi o primeiro bispo aqui de Santo Amaro, nossa diocese. Ele respondia a perguntas dos ouvintes sobre a fé católica. Também tinha, né, o programa do Padre Zezinho, Palavras que Não Passam. O programa Um Olhar pela Cidade, do Altieres. Muita coisa. Uma programação vasta, riquíssima, né, o Frei Jorge da Paz. Eu trabalhei como roteirista, amados, no programa Caminhos Abertos, né, que quem apresentava era o Altieres Barbiero, junto com a irmãzinha Clotilde, falava sobre vocações. Eu escrevia roteiros de histórias, tanto que eu ganhei até uma bíblia deles de presente, só que eu não pude buscar porque eu não sabia onde era a rádio. Eu era bem molecão na época, então eu não sabia onde que era, então não tinha quem fosse buscar para mim. Eu podia ter ido buscar, né, mas é bobagem minha. Enfim, mas eu trabalhei lá como roteirista. Vamos rever agora a vinheta da Rádio América que atravessou gerações. Foi essa aí, ó.
ZYK 691. América, Rádio América. São Paulo, 1410 kHz. Onda média. Rádio América. América. 3 e 1. ZYK 691, 1410 kHz. Rádio América, Sociedade Anônima São Paulo, Estado de São Paulo. América, o sucesso em primeiro lugar. Tanto que foi na Rádio América que o Padre Marcelo começou, né, a sua caminhada também nas ondas do rádio. Tinha sua missa transmitida, como vimos no vídeo, às quintas-feiras, missa das 20 horas. Que maravilha aquela missa lá na Jerusalém de Estevão, no Santuário do Terço Bizantino, também aos domingos, missa das 9 horas. Gente, tempos inesquecíveis, uma santa programação. Só que nem tudo dura para sempre. Como puderam perceber, o motivo pelo qual o Padre Marcelo foi expulso. Queridos, aos poucos, infelizmente, a Rede Paulo Sat, os irmãos paulinos, né, da Sociedade Pia de São Paulo, começaram a permitir que adentrassem na programação da Rádio América elementos nada bons para o catolicismo. Se você escutava alguns programas, já começava a falar, sabe, sobre natureza, sobre política, começavam a falar coisas da esquerda. Olha aí, preservativos. Sendo que, eu posso garantir para vocês, apenas 3 programas, tá, realmente eram santificadores. O do Padre Marcelo Rossi, que era somente oração e pregação do Santo Evangelho, novenas. O do Frei Jorge da Paz, dispensa comentários, aquele programa santificava a programação toda. E também o do Dom Fernando Figueiredo. Saiu o Padre Marcelo, entrou o Padre Delair Cuerva, que também é bonzinho demais, carismático, né? Valeu a pena. Mas assim, queridos, infelizmente, começou a misturar o joio no trigo. E na época, eu lembro que em 2006, a Rádio América já estava praticamente falida. Não tinha mais quase patrocínio. Uma pessoa ligou o motor ali, misericórdia, aqui está corretor de ruído, mas acho que até assim pegou o volume. Enfim, naquela época, a Rádio América começou a enfrentar dificuldades financeiras, até chegar ao ponto de ser vendida para a Canção Nova. A Canção Nova assumiu a Rádio América. Quem acompanhava a Rádio América desde os seus princípios, né, ou de tempos para lá, protestou na época. Que Canção Nova o quê? A gente quer a Rádio América de volta. Eu fui um deles, na época. Falava assim, não gente, volta com a Rádio América, né? Não vamos perder isso não. Deixa que a Canção Nova assume outra frequência. Só que ela continuou. Agora fala para mim, o que tem na Canção Nova? Oração, retiros, música católica de verdade, uma belíssima programação, adoração ao Santíssimo Sacramento, rosário, tudo que se refere ao céu, para levar as pessoas a terem um encontro com Jesus Cristo. Valeu a pena assumir? Claro que valeu a pena. A gente só entende os planos de Deus lá para frente. Quando aconteceu uma mudança na sua vida, e aquilo que você colocou na mão de Deus, algo na sua vida, e você viu que ele fez outra coisa, não se rebele contra ele. Você vai entender uma hora o porquê daquilo. Tudo tem uma explicação. Deus não faz nada pela metade. Deus é perfeito. Olha aí, quantas e quantas pessoas sendo evangelizadas na Canção Nova, que já eram ouvintes da Rádio América e permaneceram ali por causa da Rádio América. 2025 agora, né? Infelizmente a Canção Nova extinguiu de vez a Rádio América, ficou apenas Rádio Canção Nova. Então a América morreu mesmo, mas valeu a pena. É só oração, é só santidade, é só o reino de Deus sendo propagado nas ondas da rádio. Então é isso aí, amados. Primeira parte do vídeo concluída, né? E como eu falei, eu trabalhei no programa Caminhos Abertos e hoje eu lembro, aquele programa também não tinha lá grande santidade. Misturava-se muitas coisas. Que Deus abençoe a todos, com certeza, mas Deus sabe de tudo. Agora, por que a Igreja Católica, então, é contra um preservativo, é contra um DIU, é contra um anticoncepcional? Porque são meios artificiais para manter uma frequência de relações sexuais, muitas vezes desordenada. Agora você fala para mim assim, poxa, mas espera aí, então a Igreja Católica vai sustentar todos os filhos que eu tiver porque eu não vou usar um preservativo. Queridos, tem um método que a Santa Igreja aprova, saudabilíssimo, um método amável, santificador, chamado método de ovulação Billings. Procure no Google, engenheira Evelyn Billings. Ela faleceu já, porém ela descreveu o método e a Igreja Católica abraçou como sendo o único método permitido, tá, pela Santa Igreja Católica para que o casal tenha relações sexuais. Pô, mas nossa igreja não tinha que mandar na minha vida íntima. Queridos, o sexo é algo inventado por Deus. Muitas pessoas usam o sexo como delivrância.
de forma desordenada, de forma suja, de forma louca, nada saudável, impura. Pensa comigo, um preservativo, você homem, camisinha, ela não é incômoda? É horrível usar aquilo. O DIU, eu só vejo o diabo naquilo. DIU, como começa com o quê? Com D de diabo, né? Terceiro, anticoncepcional, aquilo pode gerar células cancerígenas. Então, imagina só, se o casal pudesse ter relações sexuais livremente, como Deus criou, sem nada dessas coisas. E com o método Billings, você vai escolher o tempo da sua gestação. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo aqui, tá? Vários materiais sobre o método Billings, especialmente da comunidade católica Shalom. Gente, estude sobre isso. Vá atrás disso. Camisinha, DIU, tudo mais. Sabe, tem gente que opera para não ter filhos. Gente, isso é pecado mortal. Confessa isso. Não é exagero da Igreja Católica. Confessa isso. E agora uma coisa que eu te digo. Por que é tão bom esse método Billings? Porque imagina só, a mulher ela vai analisar o seu próprio corpo e ela vai saber quando ela está sequinha, né? Por assim dizer, um termo mais geral para falar sobre isso. A mulher vai tocar no seu órgão e vai dizer, olha, hoje eu estou sequinha, eu não estou no período fértil, então hoje eu posso manter a minha relação sexual com você. A ejaculação é feita dentro do órgão da mulher e ela não vai engravidar. Entendeu, amados? Olha a parceria que vai haver entre homem e mulher. O homem vai acompanhar o corpo junto com a sua esposa. Vai descobrir o corpo da sua esposa, as maravilhas que Deus cria. E vai saber quando eles, em comum acordo, poderão ter suas relações. Eles vão espaçar a sua gestação para quando eles puderem engravidar. Olha que maravilha. Mas Tarcísio, pode dar errado. Sabe qual a chance desse método dar errado? 0,9%. Menos de 1%. E com você, não vai ser diferente, queridos. Deus sabe das suas condições, Deus sabe das suas intenções, santifica o seu casamento. A igreja não prega sobre isso. Santifica a sua relação. Sexo apenas após você sacramentalizar a sua relação, ou seja, matrimônio. Fora disso é pecado grave, requer confissão. Se você já praticou isso, confessa isso para o padre. Confessa tudo, tudo. Vá limpo para a sua vida, com o coração limpo, entendeu? A confissão ela limpa tudo. Então esse é o segredo maravilhoso do método Billings. Pratique esse método sem medo, pratique-o. Pratique ele, estude sobre ele. É você se apaixonar cada vez mais pela sua esposa. É você se apaixonar cada vez mais pelo seu marido. É um respeito, é um amor de um para com o outro. Não tem nada, gente, vai por mim. Experiência de quem já pratica o método Billings. Eu e minha esposa, é só isso que a gente faz. Aliás, tem casais que praticam aquele coito interrompido, né, que é a ejaculação antes, né, do momento, fora do corpo da mulher. Pecado grave também. Então, tire o seu casamento da maldição. Comece por aí. Tá certo? Não tem nada mais lindo do que esse método. Pratique. Se não desse certo, eu não estaria aqui com tanta alegria falando com vocês. Vai, porque é Ele quem está abençoando o seu matrimônio. Deus abençoe.